Olá, você assiste a mais um programa Momento Espírita. O tema de hoje é Experiências de Materialização. Durante a década de 40 e meado dos anos 50, no Rio de Janeiro, vários fenômenos de materialização puderam ser observados graças ao médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. As pessoas presentes às reuniões com o médium podiam sentir cheiros de flores, tocar objetos surgidos do nada, além de ver e tocar parentes e amigos que já haviam morrido. Para nos contar como esses fenômenos aconteciam, está aqui conosco o Dr. Júlio Capilé, que participou de várias reuniões com a presença do médium Peixotinho. Dr. Júlio, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Para abrir nossa entrevista, Dr. Júlio, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é o fenômeno da materialização, como ele acontece. O fenômeno de materialização é constituído por ectoplasmia que cobre o perispírito. Esse ectoplasma é expelido por um médium de efeitos físicos. Médium de efeitos físicos tais que permitem até materialização. Existem muitos fenômenos de efeitos físicos, mas a materialização é muito rara, é muito difícil. O Peixotinho tinha essa possibilidade. Rapidamente, quando apagava, a luz já clareava, porque inicialmente a gente fazia as sessões que constam no livro Materializações Luminosas, de Rafael Américo Ranieri. Esse livro tem fotografias que nós tirávamos do médium, todas as coisas referentes à materialização. A materialização, então, é uma substância quintessenciada que fica compactada cobrindo o perispírito. E a gente toca, abraça e tal, tudo normal, como se fosse aqui, assim, tocando dessa forma. O senhor comentou anteriormente comigo, antes da entrevista, que o fenômeno de materialização tem uma variante, que é a transfiguração. A transfiguração é diferente da materialização. O ectoplasma, na materialização, cobre o perispírito do espírito. Então, só traz o perispírito ali. Agora, a transfiguração cobre o médium. Cobre o médium com figura diferente, por isso é transfiguração. Até eu fico com a minha dúvida a respeito da transfiguração de Jesus. Ou houve transfiguração ou não houve. Porque teve dois espíritos materializados, que eram Moisés e Elias, ao lado de Jesus. E Jesus transfigurou e sua face resplandecia, está escrito. O que é que ele transfigurou? Quem maior que ele que apareceu ali na transfiguração? Eu sempre fico com essa interrogação, dado minha maneira de ver as coisas lógicas, sempre pautar pelas coisas lógicas que o Espiritismo nos ensina. E por que poucas pessoas, Dr. Júlio, conseguem produzir esses efeitos de materialização? Eu até nem sei, provavelmente, antigamente, apareciam muitos médios. Inclusive, no Pará, na década de 20, tinha um médium que era de materialização. O livro é Trabalho dos Mortos, escrito em 1922, por aí. E tem fotografias. Trabalho dos Mortos era Nogueira de Farias, o escritor. Então, ele fazia materialização naquele tempo. Então, daquele tempo para diante, até 1960, apareciam. Agora, coisa muito rara, creio eu, que porque, como tem gente que duvida que as pessoas pousaram na Lua, porque o computador faz coisas mágicas, inconcebíveis, né? Então, hoje em dia, provavelmente não tem materialização, porque seria causa de muito transtorno, não é? E outra coisa, não há mais motivação. Antigamente havia necessidade de efeitos físicos. Aliás, o espiritismo nasceu de efeitos físicos. Mesa girante, mesas falantes e tal. Era um cestinho que corria com lápis
Então era médium de efeitos físicos, não era médium psicógrafo, não. Depois, mais tarde, que descobri que tinha médium psicógrafo, mas começou por efeitos físicos. Então, esses efeitos físicos eram para chamar a atenção. Chamou a atenção. Mas depois que Francisco Cândido Xavier solta no mundo 400 e tantos livros de orientação espiritual, não tem mais motivação, não tem mais motivo para aparecer materialização. Para ir lá ver, a pessoa vê o fenômeno e não acredita. Mas nós testávamos os fenômenos. Doutor Júlio, o que o fazia, o que o faz, né? Depois de passar por essas experiências, essas reuniões com o Peixotinho, o que o faz acreditar que aquele fenômeno era verdadeiro? Bom, foi isso que eu disse. Nós comprovávamos. Primeiro, que tinha a nossa primeira sala, era uma sala um pouco maior que esta, e não tinha nenhuma brecha, nenhuma fenda, nenhuma entrada, nem de ar, nem de luz. Era treva absoluta. Aí havia fenômeno de efeitos físicos, fenômeno de materialização luminosa. Nessas aí, como é absolutamente escuro, a única coisa que talvez aparecesse alguma luzinha lá no escuro, mas bem escondido, era esse aquecedor, né? Aquecedor elétrico, fogãozinho elétrico, que a gente botava um balde em cima com parafina. Então derretia a parafina fervendo e ao lado um balde de água fria. Então os espíritos materializados chegavam, metiam a mão fervendo na água fria, fervendo na água fria e fica fechado. Quer dizer, uma pessoa pode fazer, porque uma parafina ferve a 80 graus. Então, 80 graus pegando assim, uma pessoa pode fazer, mas não pode tirar. Não pode tirar a mão de dentro, porque fechado aqui no punho, a parafina... A parafina a 80 graus queima, não queima? Sim, a 80 graus fica bem quente. Mas eu digo, passando rápido, a gente pode fazer. A mão de trabalhador e tal, assim, é acostumada com intempéries, pode fazer. A gente conhece esses cozinheiros japoneses que está o camarão fritando ali, ele esfrega a mão em cima daquela banha frita. Então, essa pessoa pode fazer isso, mas não pode tirar. E fazia também mãos assim. A mão do Zé Grosso, que é desse tamanho. O espírito. O espírito Zé Grosso tem 2 metros de altura. E a mão é desse tamanho. E tinha a mão da Araci, que era uma mãozinha menor que a sua, assim. Então, assim, desse jeito, e também, porque faz o molde e desmaterializa. Desmaterializa, quer dizer, fica o molde lá na água, não é? Dentre as experiências que aconteceram nas sessões de materialização, o senhor podia contar para os telespectadores quais as que mais impressionaram o senhor? O senhor já disse que... Bom, N fenômenos de todo tipo, né? Por exemplo, um que me chamou mais atenção pela delicadeza, pela sutileza, pela delicadeza do fenômeno, a sutileza das coisas, foi o seguinte: a sala era pequena, mais ou menos dessa largura assim a sala. Então cabia uma cama deitada, uma cama dessas de armar, e um espaçozinho aqui, a cadeira da gente sentada aqui. O espaço era este entre o joelho da gente e o pé da cama. Na cama ficava o Peixotinho deitado? Que estava doente. Ah, o doente. Porque as nossas sessões eram com a finalidade terapêutica, era tudo cirurgia. Aí, por exemplo, a senhora deitada estava com um câncer abdominal, né? Não sei se era útero, não sei o que era, estava um câncer. Então, deitada, o pé, a distância minha foi os únicos espíritos que eu conhecia a cara. Os outros só conheço por desenho de um espírito também que desenhava, né? O Tongo. Esse espírito japonês, ele desenhava muito bem. Então, o que a gente conhece de Emmanuel, que eu muito chamo de Emmanuel, de André Luiz, de Sheila, de Zé Grosso, de Palminha e tal,
Era o desenho do Tongo, que era efeitos físicos também, que corria ao mesmo tempo outro efeito físico. Era uma gaveta fechada a chave, só com um bloco de papéis lá dentro. E aí o espírito desenhava apesar da gaveta estar trancada? Lá dentro e um em cima do outro. Entende? Então ele impressionava o papel com a e imagem? É uma tinta indelével, que está nítida até hoje. Né? E ela é intrafibra. Ela não é nem fora, nem ela não vê pelo outro lado, mas não está por cima, está dentro da fibra. Então, ela fazia desenho, fazia letra e música, por exemplo. Música, antigamente ninguém cantava hino no espiritismo. Então, nasceu daí, as juventudes passaram a cantar esses hinos, que a Sheila trazia hino, outro trazia hino, então, letra e música, não é? Desenhado. Então, a materialização tinha uma série de coisas. O que me impressionou foi o seguinte: a senhora estava deitada, a distância entre... Veio Fritz e a Sheila. Fritz é um espírito alemão, a Sheila também, filha dele, né? Que morreram na guerra. Então, esse Fritz, que aparece em muitos lugares aí, Fritz curando, Fritz... Eu conheci cara a cara, né? Materializado. Porque a gente enxergava os espíritos todos, a roupa, a touca e tal. O rosto, o braço, a gente não enxergava nada. No escuro a gente não enxerga a carne. Uhum. Na treva a gente não vê o rosto. Mas eles materializaram um aparelho que era como uma catraca, levantava assim, quando baixava, não sei se rodava ou se era um conjunto de lâmpadas que acendia. Mas fazia até um barulhozinho, estava pertinho de mim, fazia... E saía aquela centelha, várias centelhas, como um telefone, como um telefone daqueles de discar, os buracos, né? Então, os dois que estavam ali fazendo o trabalho, ficou claro o rosto dele, várias vezes e tiraram o tumor. Por esse aparelhinho? Desmaterializou lá dentro o tumor e materializou para fora. Ah, Eles não abriam o paciente. não abria paciente, não. Era desmaterializado o mal e materializado para fora. E o senhor viu o tumor? Veio. Esse veio para fora, parece que para dar um chamamento para a gente. De um modo geral, desmaterializava. A pedra de rim, esse negócio de materializar. Bom, então, materializou para fora. A Sheila também carregava uma bandeja. A peça operatória ficou na bandeja. A bandeja também era luminosa, porque era materializado por eles também. Então, eu estava assim 1 metro e pouco da cara deles, né? Então, conheci pessoalmente, com barba e tal, e eram as trancinhas. Ela tinha 2 tranças assim. Essa eu vi perfeitamente. Os outros não, os outros eu conheço por desenho. Conheço pessoalmente assim, mas sem enxergar a cara. Aliás, a cara nem é muito importante, porque eles precisam do braço para trabalhar, não é? Então, isso aí é aquilo. Um negócio fechado, sem nenhuma fresta, nada, porque não tinha ventilador, não tinha exaustor, não tinha nada. A gente começava às 8 da noite e às vezes ia até de madrugada, trabalhando com os doentes, né? Doutor Júlio. Então, aí que está o fenômeno importante. Aquele mau cheiro terrível no Rio, mês de novembro, dezembro, coisa assim, temperatura 40 graus. Então, eu pensei, eu me achava estoico e tal, achava que era mais forte que os outros. Eu pensei, esse pessoal vai quebrar o ambiente com esse mau cheiro e com esse calor. Aí apareceu a Sheila, que tinha saído daqui para lá. Apareceu a Sheila lá no biombo, parou um bocadinho, veio devagarinho, passou por mim, deu 3 palmadinhas na cabeça
e seguiu, parou na outra ponta. Ficou assim como um general olhando o campo de batalha, depois ela veio caminhando de lá para cá. Quando ela passou por mim, a temperatura no ambiente ficou em torno de 22 graus e cheiro de rosa, completamente. Ela transformou aquele pútrido em rosa. Isso é um fenômeno de efeitos físicos que eu achei lindo por causa disso. Eu estava acostumado a ver mais grosseiro, que é o espírito materializado pegando na mão da gente e tal. Isso aí, amassando aqueles discos quebradores, né, que tinha antigamente, que era uma música só desse tamanho. Eles pegavam assim, tem lá no André Luiz, no Rio, é o Grupo Espírita André Luiz que fazia isso. Tem lá, tem um museu lá. Eles pegavam assim e faziam, amassavam, faziam uma gravata borboleta assim, tem aqueles discos, chegadinho e tal, disco bem antigo. Doutor Júlio, e havia um acompanhamento, as sessões que o senhor assistiu, havia um acompanhamento científico? E eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta após o intervalo. Você está assistindo a mais um Momento Espírita. O tema de hoje é Experiências de Materialização. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Capilé, que participou de várias sessões de materialização com o médium Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio sobre a questão da pesquisa científica junto a essas sessões. Dr. Júlio, durante o tempo que o senhor participou das reuniões com o Peixotinho, houve algum cientista, algum acompanhamento científico dessas sessões? Nós tínhamos apenas a observação dos fenômenos e guardávamos os objetos deixados feitos pelos espíritos. Mas não tinha ninguém fazendo pesquisa de fato. Nós, como espíritas, que naquele tempo era muito pouco, existia muito pouco espírita, nós fazíamos mais no sentido de tratar dos doentes. Tratar dos doentes, a gente via os fenômenos, como, por exemplo, uma senhora que estava no 5º, 6º mês de gravidez e antigamente não podia operar, tinha uma pedra, um cálculo coraliforme. Coraliforme é aquele que toma todo o bacinete e tal do rim. Do rim. Então, ela teria que operar. Mas não existia anestesista no Brasil. Então, a anestesia no Brasil começou em 1957. Então, foi o primeiro grupo de anestesistas no Rio, em 57. Então, não podia, a gente não sabia o efeito que teria, porque era o clínico que fazia, ou então de obstetrícia tinha que ser um dos obstetras que fazia, escalado ou então sorteado para fazer. Então era tionembutal na veia. Esse tionembutal na veia a gente não sabia o efeito que fazia sobre a criança. Tanto que cesariana a gente fazia em menos de 1 minuto. Dizia, agora a gente precisava, cortava e tirava em menos de 1 minuto, porque a gente não sabia o efeito no feto. Então, essa senhora estava com cálculo coraliforme, teria que tirar o rim, era a única coisa que tinha na época, e eles fizeram o que hoje já existe, que é bombardear o rim. Bombardear o rim com um método científico mesmo de agora, e quebra a pedra no rim, né? Tritura. Pois bem, nesse caso aí, para demonstrar, eles apenas pulverizaram a pedra. Isso era num sábado. Na segunda-feira, a senhora urinou areia. Quer dizer, eles tinham bombardeado e transformado em pó a pedra. Quer dizer, isso há 50 anos antes de inventarem. Assim como, durante a sessão, tinha uma parte que a gente parava para descansar um pouco e uma espécie de lazer. Lazer, e não existia laser ainda, né? Então, eles diziam, fulano, diz uma frase, Deus é amor, e aparecia escrita no espaço, assim, em laser, né? O que seria o laser hoje? É o laser de hoje, que naquela época, isso em 1940, 40 e pouco, 50. Então, o fenômeno tinha de todo jeito para a gente ver. E o importante para nós era o tratamento, por exemplo, tirar tumor, tirar isso, aquilo, eram os tratamentos. Fazia
fazia tratamentos 5 por noite. Aham. 5 doentes eram curados por noite. Curado, porque não era dizer que fazer hoje, fazer amanhã, fazer uma vez só. Né? O paciente vinha uma vez só e retirava todo o mal. No livro do Peixotinho existem uma série de citações sobre pedras que eram atiradas durante a reunião e que eles identificavam a pedra do Mar Morto, do deserto. Veio uma pedra que não está lá no André Luiz, é meio azulada, e era nosso companheiro Jacques Abouabi, que é judeu. Então, nosso companheiro é um dos fundadores do centro. Então, esse judeu recebeu de presente no Espírito, trouxe por um companheirismo, uma gentileza, trouxe uma pedra do fundo do Mar Morto. Depois foi identificado, porque tinha gente de lá que viajava muito para tal Inocêncio, Tinócio, que todo mundo chamava, que era tio Nócio, tio de Inocêncio. Ele viajava muito para lá e ele trouxe pedra do Mar Morto e era igualzinho aquilo. E como é que... Isso é efeitos físicos. Efeitos físicos tem muita coisa. Efeito físico tem demais. Pedra, flores, fazer pedra, movimentar as coisas, passar, por exemplo, eu comecei no espiritismo por causa disso. Chegava assim, tinha uma média de efeitos físicos, estava cozinhando lá na cozinha, ficava zangado, passava as panelas através da parede e caía aqui na sala. E os espíritos diziam, não bota a mão, porque queima, né? A panela passava pela parede? Pela parede. Através da parede? Através da parede. Porque a distância entre uma célula e outra é como a distância da Terra para Marte. É como a distância do nosso Sol para outro Sol. Os átomos, a distância, né? O vácuo, o vazio. Então passa. Então desmaterializava lá, materializava aqui. Era isso. E como é que eram as sessões mesmo, assim? Como é que as sessões aconteciam? Como é que era o início, o meio, o fim? Como é que elas aconteciam? As sessões? As sessões. As sessões tinham o seguinte, tinha um espírito que comandava a sessão. E tinha a gente, um dos diretores que comandava a parte física aqui. Então, inicialmente tinha uma mesinha, a gente sentava um médium de orientação, porque tinha que estar muito bem preparado para entrar na sala de materialização, fosse ter materialização. Quer dizer, naquele dia não podia comer carne, nem fumo, nem álcool, nem não sei o quê, se preparar. Eu tinha que viver a vida espiritual. E a gente vivia, de fato. Naquela época a gente era 200% espírita, né? Nem pensava coisa errada, não. Era tudo certo. Então, até outro dia escrevi um artigo sobre luxúria, que moço lógico que tem luxúria, né? Então, nós fazíamos treinamento para ver em cada mulher, os homens, em cada mulher, ver a sua irmã, né? Então, não tinha. E aí, cada mulher vê nos moços o seu irmão. Não tinha essa coisa. Bom, então, a pessoa, para entrar, tinha que estar preparada, física e espiritualmente. Tinha um prazo para isso. Estava marcado e tal, catalogado. Então, entrava lá as pessoas. Entravam antes, né? Estava luz acesa e tudo mais. E o médium que estava ali, que geralmente era o Peixotinho mesmo, né? Que ele era também de psicofônico, de psicografia, então era médium completo. Então, digamos que eu estivesse dirigindo. Quem comandava a parte geral era um determinado espírito que era ligado a mim. Então, o meu era uma moça chamada Geni. O outro era lá um tal de Davi. Nenhum desses que dirigia aqui materializava. Materialização eram os outros. Então, eu pegava a lista dos participantes, que eram 20 trabalhadores e 5 doentes. Então, eram 25 pessoas. Pegava a lista e ia dizendo, fulano de tal, Júlio Capitão, esse não. Dizia, então eu teria que sair da sala. O espírito mandava dizer? Mandava, não, dizia na hora.
Eu ia dizendo, fulano, anda Morelli, não, essa não está em condições. Então, Mas todo ele mundo estava incorporado em alguém, o espírito? tá, o médium de orientação, que era o Peixotinho mesmo, ficava ali, recebia. Psicofonia, eu falei. Então, aí comandava aqueles que podiam ficar. Se tivesse 1, 2, 3 que não podia ficar, a gente sabia que não estava, por algum motivo a gente não estava em condições, então saía. E todos os fenômenos eram com radioatividade. E, doutor, bom, nosso tempo já está se encerrando, doutor Júlio. Nossa última pergunta. Por que são tão raras as pessoas com essa capacidade do Peixotinho de provocar efeitos físicos? Está aí uma boa pergunta que nós nunca conseguimos encontrar o motivo certo. Provavelmente era para chamar a atenção naquele tempo. Sinais dos céus, como pediam no tempo de Jesus, né? Então, talvez seja isso. Como tem essa quantidade enorme de livros recebidos por Francisco Cândido Xavier e por Divaldo Pereira Franco, hoje em dia não há mais necessidade para provar nada. Quer dizer, todo mundo está conhecendo tudo de doutrina. É só procurar livro que tem, inclusive os de materialização. Então, na verdade, a materialização, segundo os espíritos, era uma forma de chamar a atenção das pessoas? Também, que vinha e curava a pessoa definitivamente na hora. Então, isso chama a atenção. Então, aquilo difundiu e o espiritismo desenvolveu inicialmente, depois Chico Xavier foi sendo lido e demonstrando o que ele é, que foi o maior médium que nós tivemos, ele foi demonstrando a pureza da doutrina e foi aumentando o número de espíritas. Hoje em dia tem em torno de milhões de espíritas. Antigamente, no Rio, eram tão poucos espíritas que quando eu vim para cá, em 1960, de todos os espíritas que tinha no Rio, só tinha um, tal de Genon, que tinha um carro, que tinha automóvel, os outros todos não tinham. De tão pequeno que era De tão pequeno que era o grupo. E de tão pequeno, tão pobre, né? Doutor Júlio, muito obrigada pela sua entrevista. Nós estamos às ordens, para qualquer outra coisa. E nós convidamos você para o próximo programa. Obrigada.